Olá, meus queridos, mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal aqui no Tarefeiros. Para nós é uma alegria ter vocês aqui conosco. No nosso último bate-papo, nós falamos sobre algo muito importante, sobre conflitos familiares e sobre alguns padrões para a gente poder olhar e com instrumentos para a gente poder sair, né, do padrão de conflito ou de uma situação em que nos deixa angustiado ou irritados, para podermos mudarmos o nosso padrão, a nossa frequência de pensamento, a nossa frequência de ações. Nós tivemos alguns retornos de algumas pessoas muito especiais que fizeram um exercício muito bom. Esse exercício vocês podem fazer sempre que quiserem, tá? Ou que tiverem alguma situação aí que esteja causando um desconforto, um mal-estar, para poder se conectar com vocês mesmos. Maravilha? E o nosso tema de hoje, uma semana especial, né? Entramos aqui no mês de maio, o mês das mães, o mês das noivas, um mês de muitos sonhos, de muitas idealizações, mas nós vamos falar aqui sobre o que ninguém fala, sobre o que tem por trás de idealizações, de sonhos e sobre padrões tóxicos familiares. Então, se preparem que hoje o nosso bate-papo vai ser especial e um pouco mais profundo, vamos dizer assim. Todo mundo tem dentro da sua família pessoas familiares com características próprias, né? Então todo mundo tem aquele tio divertido, aquela tia carinhosa, acolhedora, aquele familiar, irmão, primo, ou tio também, tia, eu tô falando no masculino, mas temos masculino e feminino, que faz as coisas erradas, que apronta, que quer se dar bem em cima de um jeitinho que o outro que está errado, enfim. Se não temos dentro do nosso núcleo familiar pais, irmãos, nós temos em segundo núcleo que são primos, primos irmãos, tal, ou até mesmo vizinhos. Todos nós temos essa conexão, faz parte, tá? Faz parte da nossa sociedade como um todo. E os padrões tóxicos, como eles se formam? Eles se formam dentro de famílias com estruturas muito rígidas, muito condensadas, muito presas, tá? Então, o que é um padrão rígido? Um padrão rígido é que assim, nessa família, todos almoçamos juntos todos os domingos. Essa é a regra, é assim que tem que ser. Ou nessa família, todo o primeiro sábado do mês a gente tem que estar junto e é um momento de confraternização, da gente ficar junto. Na teoria, ótimo. E na prática, é aquele momento onde um identifica e ataca o outro, onde tem situações de conflito, situações de mal-estar, várias situações ali que acabam se rusgando, se emaranhando. Tem também padrões tóxicos de relacionamentos afetivos, aonde às vezes a esposa, para conseguir aquilo que ela quer, eu quero tal coisa, se meu marido não fizer, eu não faço X. O marido, eu quero tal coisa, se a minha esposa não der o que eu quero, eu não faço Y. Ou os filhos também, para que o meu pai faça o que eu quero, eu vou lá e já sei como falar com ele, já sei me fazer de coitado, já sei me fazer de vítima, ou quando eu não tô bem, toda vez que eu adoeço, eu tenho muita atenção, a minha mãe e meu pai me tratam de forma diferente, ou quando alguém adoece, eu vou lá e trato de uma forma diferente. O que isso tem a ver com padrões tóxicos? São padrões de relacionamentos que estão adoecidos, em que para se ter o que quer, para se conquistar algo, para se resolver algumas coisas,
só conseguem solucionar através do aparecimento de sintomas, porque aí tira o foco da questão que precisa olhar, olha-se para o sintoma e nunca para o essencial. Então, é importante que nós tenhamos hoje juntos, eu vou trazer a vocês uma lupa. Hoje é uma lupa para a gente poder pegar essa lupa e colocar. É uma lupa sistêmica, onde nós vamos olhar com um olhar um pouco mais direto para alguns padrões e alguns comportamentos familiares, tá? Então, o que tem por trás de um sintoma? Ah, não tem nada. Poxa, mas naquela família sempre a criança tá doente, sempre a esposa tem uma dor de cabeça crônica, o marido tem um mal-estar no estômago muito grave. O que será que acontece? Será que ali não tem algum sintoma sistêmico de algum padrão tóxico se manifestando? Gente, eu quero deixar claro que cada coisa no seu lugar. Existem várias coisas que compõem a nossa estrutura física. Então, não é apenas um comportamento, uma situação que vai trazer um sintoma físico, uma doença ou um mal-estar. É um conjunto. E hoje eu estou falando sobre padrões tóxicos. Então, todos nós conhecemos, tá? Agora, com essa lupa que eu tô trazendo pra gente ampliar e olhar uma pequena situação, um pequeno sintoma, às vezes, poxa, mas tem uma criança, né, na família, toda vez ela tá com dor de garganta. Será que se a gente pegar a nossa lupa e a gente dar uma olhadinha, existem coisas que às vezes os membros familiares não conseguem se comunicar, falar um para o outro e aquilo fica meio entalado, então às vezes é melhor adoecer para continuar fazendo parte do que falar e solucionar. Nós temos muito claro em muitas famílias, em muitas pessoas que tem alguns pensamentos que a gente poderia dizer dentro da psicologia, a gente chama de pensamento mágico. Tem um pensamento, esse pensamento é idealizado, por exemplo, eu quero tal coisa, eu quero conquistar, eu quero comprar um celular novo. E aí, poxa, mas aí eu não tenho dinheiro. Poxa, mas a minha mãe tem, meu esposo tem, meu filho tem, alguém tem. Então, para mim conseguir isso, eu vou... De que eu vou fazer para mim conseguir isso? Se eu não tenho... minha mãe não vai me dar, meu marido não vai me dar, meu filho não vai querer me emprestar. Então, se eu manipular essa situação, será que eu consigo? E aí, nem sempre é consciente, tá? Às vezes pode ser um comportamento inconsciente que está ali materializado. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que existem muitos padrões ao qual nós vamos transitando, nós vamos passando ao longo da vida, ao longo das nossas relações afetivas, familiares, e que para a gente mudar, para a gente sair de um ciclo de reclamações, de repetições, de toxicidade, a gente precisa colocar primeiro essa lupa sistêmica para a gente olhar que aquilo que não está bom, aquilo que está nos causando mal-estar, pode ser diferente, pode ser ter uma nova maneira de se olhar e de agir. E primeiro nós vamos ter que colocar um óculos da inclusão em nós mesmos para olharmos aquilo, pequenos defeitos, pequenas atitudes nossas que fazem nós adoecermos e consequentemente o nosso ambiente, tá? E conforme eu vou falando, né, algumas sensações físicas podem acontecer. Então, será que dói ouvir isso? Dói ouvir que antes da gente querer que o outro mude, que o outro tenha uma atitude, uma ação, nós precisamos nos olhar e ver que pequenas atitudes nós podemos mudar? Será que quando eu quero algo imediato, é o adulto que está falando ou é a criança? A criança que eu digo, todos nós temos internalizado dentro de nós todas as fases que nós vivenciamos, do feto, a criança, o adolescente, o jovem adulto, o jovem maduro, o idoso, não importa a faixa etária que você está, a fase de vida que você está, você tem toda essa fileira
de corpos e de fases internalizada dentro de vocês. E uma dessas fases que nós temos é a fase da criança, que é quando nós conhecemos e nos conectamos com o mundo. Muitas pessoas são adultos na forma física, mas crianças emocionalmente e nos seus relacionamentos. Não sabem falar de forma clara ou se expressar com uma forma mais objetiva, organizada. Por quê? Porque não aprenderam, simplesmente foram passando das fases da vida de uma forma meio que atropelada, meio que abrupta e bagunçada. E pessoas que não tiveram esse desenvolvimento de uma forma mais saudável, entre aspas, tendem a ter, o que eu falei no início do vídeo, um pensamento mágico, onde as coisas podem se solucionar de uma maneira grandiosa, mágica, mirabolante. Por quê? Para a criança tudo é grande e tudo é muito intenso. Para o adulto as coisas já são mais concretas. Quando a gente fala de um problema, o adulto pensa, tá, o que eu posso fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho? Que caminhos eu posso seguir? Então vamos lá, eu quero ir até o Rio de Janeiro, tá? Para mim ir até o Rio de Janeiro, quanto tempo eu tenho para ir até o Rio de Janeiro? Bom, eu tenho 2 dias para estar lá no Rio de Janeiro. Eu posso ir de carro, se eu estou em São Paulo eu levo 8 horas mais ou menos de carro. Se eu comprar uma passagem aérea, eu levo 40 minutos. Se eu ir de ônibus, o ônibus vai levar mais ou menos umas 12 horas, dependendo da parada, tá? Qual é o recurso que eu quero investir, que eu tenho disponível para estar lá? Ponto. O adulto ele pensa de maneira prática, de maneira objetiva. A criança já pensa, nossa, eu queria estar no Rio de Janeiro. Será que alguém pode me levar? Será que alguém pode me ajudar? O que será que eu posso fazer? Eu vou ver se eu falo com alguém que pode me ajudar, que pode fazer isso e tal. Percebe? O recurso está sempre fora, o recurso está sempre no externo. Quando nós temos um pensamento mais amadurecido, mais maduro, a gente traz os recursos propriamente para dentro de nós. Então, quando a gente fala de padrões tóxicos familiares, a gente fala de relações infantilizadas, onde se acha-se que através de algum pensamento mágico, de ações manipuladas, mirabolantes, de uma forma nociva, vai se conseguir um objetivo. E não é assim que as coisas funcionam. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos trazer à luz da consciência o que nós precisamos amadurecer, que padrões nós estamos nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso entorno, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, ou nos depararmos com nós mesmos. O que eu preciso fazer para ficar um pouco melhor, ter um padrão saudável de relacionamento comigo, com o meu corpo, com a minha família, com os meus laços afetivos e com o mundo. Porque Gandhi nos disse, nós devemos ser a mudança que nós desejamos ver no mundo. Então, que sejamos essa mudança através de uma ampliação da consciência, do desenvolvimento de relações afetivas saudáveis. E nesse mês especial, que é o mês das mães, o mês das noivas, que você possa valorizar a família, a estrutura que você tem, não com pensamento mágico como você gostaria que fosse, minha mãe deveria ser assim, a minha família deveria ser assado, eu gostaria de ter um casamento assim ou assado. Não, vamos refletir e vamos ter uma conexão especial com as famílias reais, não com as famílias ideais e fantasiosas. Quando a gente está no pensamento fantasioso, a gente está no pensamento adoecido, infantil e tóxico. Quando a gente está num pensamento adulto, a gente está num pensamento mais realista, expansivo e concreto, onde nós temos grandes possibilidades de ações e não é o outro que vai fazer a mudança, a gente traz para nós a responsabilidade e as ações. Que nessa semana você fique com você, com uma maturidade, um amadurecimento mais consciente e mais leve, com a sua família, com as suas relações e com você mesmo. Um abraço carinhoso, até a próxima semana. Tchau, tchau!